A gente fala muito assim, quando uma pessoa se apresenta como político, há uma certa pé atrás, né? A gente fala muito sobre a palavra político, mas tem algumas pessoas que levam política a sério e fazem da política o meio de ajudar as pessoas, ajudar a comunidade. E eu tenho o privilégio hoje de estar com uma dessas pessoas, um desses homens, que é o Fernando Galvão, advogado, professor de direito e político. Você se apresenta como um político? Você tem orgulho de ser um político? Ô Lu, primeiro é uma gratidão estar aqui com você, né? Eu já te falei muitas vezes que uma das principais virtudes de um ser humano é a gratidão, né? E nós dois, né? Eu acho que a gente tem uma sintonia de gratidão que nos une muito. Então, eu tenho por você. Eu também tenho por você. Você foi a minha professora de oratória, né? Lá atrás, há muitos anos atrás. Professor a gente nunca esquece, né? Nunca, qualquer que seja o professor. Então, a minha gratidão, porque você faz parte da minha carreira, da minha vida. A sua filha faz parte da minha vida profissional. Eu fui professor de Direito aqui da FEB, na antiga FADA, né? Faculdade de Direito e Administração, lá atrás. Lá atrás, bem lá atrás. Já usa muito tempo. E essas pessoas fizeram parte realmente da minha carreira profissional, né? E eu quero mais uma vez te agradecer por essa oportunidade para estar aqui, bater papo, conversar, rir, chorar se for necessário, falar bastante coisa gostosa da nossa vida, né? E eu queria te falar, já na sua primeira pergunta, né, se eu tenho orgulho de ser político, eu vou te falar de uma coisa, uma lembrança, que a hora que você foi falando aí, até um pouco do meu currículo, né, como professor, advogado e também político, que eu me lembrei agora, enquanto você estava falando. Engraçado, os insights que a gente tem na vida, né? E essa história de insights é interessante. Siga as tuas intuições. As pessoas elas precisam seguir as intuições delas. Você já teve isso alguma vez na vida? Eu tenho certeza que já. Que são aqueles insights que vêm na cabeça uma palavra ou uma situação, algo que você já passou. Isso chama-se sincronicidade. Não sei se você ouviu falar disso. Na verdade, coincidências, elas existem, mas a sincronicidade são coisas que te fazem lembrar de coisas do passado por uma frase que você viu, de repente, na traseira de um caminhão, uma frase que você viu na camisa de alguém, um olhar que você dá a impressão que você repetiu isso lá atrás alguma vez. Você já teve esse sentimento de olhar para uma pessoa e falar, nossa, parece que há 2 anos atrás eu tive o mesmo sentimento de olhar para a mesma pessoa naquela coisa, com aquela mesma roupa, ou aquela frase que eu já li em algum lugar me fez tocar alguma coisa. Isso chama sincronicidade. E não o que é que te lembrou essa minha apresentação? Você começou a falar. Não, juro por Deus, é uma coisa assim que isso é sincronicidade, não é coincidência, tá? A sincronicidade, ela te refaz você lembrar do passado, alguma coisa que era muito parecida, com um ambiente parecido e que me fez lembrar. Olha só. Eu trabalhei como chefe de gabinete do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, durante um bom tempo. Quando eu deixei de ser prefeito em Bebedouro, eu fui convidado para trabalhar no Palácio dos Bandeirantes. E numa das oportunidades, o Rodrigo foi convidado para uma entrevista e naquele momento ele não podia ir porque estava com uma agenda muito lotada e a secretária dele falou assim, o governador pediu para você ir no lugar dele. E eu fui nessa entrevista num ambiente muito parecido com esse. Era uma entrevistadora e ela perguntou o meu currículo antes de eu dar a entrevista. Por quê? Quem era eu ali na fila do pão? Representando o governador do estado. Vou falar a verdade. Quem era eu ali na fila do pão para representar o governador de São Paulo? Então, eu tinha que, naquele momento que ela me perguntou, você foi diferente, você perguntou, você tem orgulho de ser político? Mas você ficou falando um pouco do currículo, professor. E naquele momento, ela me induziu, né, a provar quem eu era para realmente ver se aquilo era alguém que representava o governador de São Paulo. Digamos assim. Né? Aí, exatamente. Representar o governador do estado mais próximo. Eu aqui da região, né? País, aqui da região, ela pequenininho, né? Ali no interior. E de repente, da porta e da porteira, né? Ali ter que representar o governador. Ela olhou para mim, por isso que eu estou te falando, eu acredito na sincronicidade, juro por Deus, que são situações que você já passou e que te fazem lembrar, e você sabe... Qual foi a resposta que eu dei para ela? Você não vai acreditar. Me conta.
Ela perguntou do meu currículo e que eu ali mostrasse a minha capacitação técnica, política e profissional para estar ali representando o governador, que eu era, na verdade, né? Veio na minha cabeça, Lu, uma coisa que eu não quis falar da minha qualificação profissional. Professor, doutor em Direito, advogado, ex-prefeito, né, de Bebedouro por 2 vezes, eleito com 70% dos votos, reeleito com 70% dos votos, ou seja, aprovado pela população. O que mais? Não foi nada disso que você disse. Então, juro por Deus que eu olhei para ela, não sei se a situação me levou àquilo, porque eu estava ali representando o governador, é tudo uma pompa, né, Lu? Você chega, é tudo diferente, porque você está ali representando a maior autoridade do Estado, te chama para uma sala anterior, depois você entra, e a pessoa vem e me pergunta, tipo assim, ó, quem você é, né? Tipo assim, quem você é para estar aqui? Né? Isso já no ar. No ar? Ah, e aí? Aí eu peguei, por isso que eu estou te falando, como que era, até me arrepia essa lembrança, porque ela me perguntou, como você me perguntou, de uma forma invertida, né? Você falou do político, eu estava ali como político, né? Só que quando ela me perguntou, eu olhei para ela e falei assim, olha, você me desculpa, eu vou te falar 3 coisas. Eu sou pai do Levi, eu sou marido da Aline, eu sou filho do Dr. Carlos e da dona Ana. Tá bom para você? E ela? Ficou assim com você. Que coisa, né? E essa é mesmo o currículo que você mais se orgulha? Não, porque olha só. E nessa ordem, né? Assim, com todo respeito ao seu pai e sua mãe, com todo respeito à minha amiga Aline, que é minha amiga do coração, mas pai do Levi é seu maior orgulho, né? Ô, Lu, quando eu falei isso para ela, isso tem mais ou menos uns 3 anos atrás, mais ou menos, porque ainda estava naquela pré-campanha ainda, né, que podia fazer as entrevistas. E ela me perguntou aquilo, por que aquilo me marcou muito? Porque eu saí do Palácio dos Bandeirantes, que é toda uma estrutura imensa, quem já esteve lá conhece. Não, você mandava no Palácio. Eu fui lá. Agora eu vou dar o meu depoimento. Eu fui lá, marquei com você. Sim. Fomos eu e Carol, minha filha, né, com minha assessora, inclusive, conversar coisas, projetos mesmo, futuros, e eu queria conhecer o Palácio de uma outra maneira, porque eu já tinha ido com o prefeito Guilherme Ávila, à época que ele foi prefeito de Barretos, como assessora dele. E eu me lembro que a gente marcou direitinho horário, eu cheguei de Uber, de aplicativo, né? Vou fazer propaganda de quem não me paga, mas de carro de aplicativo, me deixaram bem na porta, eu entrei desde a portaria até sua sala, as portas foram se abrindo. Convidada de Fernando Galvão, convidada de Luciana Gomes de Barretos, convidada de E eu senti as portas abrindo. Falava, gente, o homem manda aqui, o homem manda no Palácio. Isso também já passou. Mas olha só, quando eu sou convidado para dar uma entrevista lá, eu queria deixar para a entrevistadora que tudo aquilo realmente era importante, né? Que eu estava ali representando o governador, mas que era muito mais importante a pessoa do que, eventualmente, o político. Porque eu acredito passam. Que o político é feito pela pessoa e que o político que muda o jeito de ser ou que deixa de ser quem é, ele deixa de ser um bom político. Então, eu quis demonstrar para ela e a conversa nossa começou dessa maneira. E aí eu falei para ela, olha, eu tenho um filho pequenininho, na época ele era pequenininho, era um bebê, né? Aí eu comecei a contar minha vida para ela, que eu tenho que sair de Bebedouro 5 horas da manhã para chegar aqui, eu trabalho no Palácio, né? E fui contando para ela. Então, Lu, isso me fez lembrar, eu queria te dizer, eu tenho orgulho sim de ser político, mas eu tenho orgulho de onde eu saí e de onde eu aprendi a ser quem eu sou. Quando eu falo do meu filho, eu tenho um filho único, é o nosso filho único, meu e da Aline. Quem me conhece de perto sabe. Assim, que veio depois de muitos anos de casamento, né? De convívio. Foi realmente um complemento na nossa vida muito importante. Muito desejado. Muito demais. E quem me conhece de perto e convive com a minha vida, sabe o que representa? Um filho único, né? Hoje eu tenho 52 anos, o meu filho tem 6 anos, então eu tive o meu filho com 47 para 48 anos. Eu já estava quase para ser avô. Já. Algumas pessoas são... Eu já fui avó, né? Um pouquinho até mais nova que isso aí. Tá? Isso assim, me marca muito. E ser político e ter que abrir mão, muitas vezes, da companhia do meu filho para exercer o meu papel é também um desafio para mim, né?
E eu, nesse momento, nessa época que eu estava lá representando o governador naquela entrevista, eu contei para a entrevistadora uma situação que eu passei quando eu estava saindo de casa, num final de semana, que aquilo me marcou muito, e eu te falo, eu estou escrevendo um livro chamado Vamos em Frente. Que é um bordão seu. Eu estou escrevendo Acho que a gente pode chamar de bordão mesmo, né? O Vamos em Frente. Eu estou escrevendo esse livro. Independentemente do que aconteça, na vitória ou na derrota, né? Na vida ou em qualquer Vamos lugar. em frente. Por quê? As pessoas que perdem tempo se vitimizando e lamentando o que ela vive, ela perde tempo para arrumar uma solução, uma alternativa. Então, eu aprendi muito isso quando eu fui prefeito. As pessoas chegavam para mim na minha sala e falavam, prefeito, tá desse jeito, e agora? Eu falo, o tempo que você perde aqui para me trazer o problema, já me traga uma solução. Porque aí eu vou ver o que nós podemos fazer junto. Não fica só lamentando, não, e nem se vitimizando, porque as pessoas que se vitimizam, elas perdem tempo e energia. Mas por que eu estou contando toda essa história aí? Essa história do Levi me marca tanto, e foi quando eu me apresentei como pai dele, primeiro antes de tudo, porque, você sabe, eu fui prefeito de Bebedouro durante 8 anos, eu comecei a minha carreira política sem ser vereador, sem nada, eu me lancei, fui prefeito, eu vivi uma vida muito intensa ali, né? Eu tentei ser um prefeito intenso, um prefeito que realmente trouxesse coisas para a cidade. E naquela oportunidade, quando eu fui convidado para ir para São Paulo, eu vivia um mundo muito mais local, né? E depois eu fui para um mundo estadual. Que no caso de São Paulo é nacional, né? E me fazia, dentro do palácio mais ainda, me fazia olhar para o meu filho e falar, meu Deus do céu, será que vale a pena tudo isso? Meu moleque é tão pequenininho. E aí você não sabe. Por que eu te falei do Vamos em Frente? Porque esse é um capítulo que tem no meu livro, que chama O Binóculo do Levi. O Binóculo do Levi. É um título do meu livro. Eu conheço essa história, mas eu vou ter que pedir para você contar. Essa história o fato de ter intimidade com o entrevistado é muito bom, porque eu trago um Fernando Galvão aqui, que interrompe toda uma agenda para estar aqui gravando comigo hoje. Com toda a gratidão do mundo. E viria quantas vezes você me chamava. Mas é ruim porque algumas coisas a gente já sabe. Então, eu peço para que você conte. O livro vem, é só um spoilerzinho. Me conta essa história que é lindíssima. A primeira vez que você me contou essa história, você ficou muito... Foi dentro do carro. Para não me emocionar de novo. Foi dentro do carro, numa viagem nossa, e você... Uma viagem profissional, e você ficou extremamente emocionado. Ali não tem ciúmes, viu? Pode ficar tranquila. As nossas viagens que a gente fez pelo interior de muito São Paulo, vamos falar um pouquinho aqui. Ela incentiva, ela nos incentiva muito. Torce demais. Se tem uma pessoa que incentiva a nossa parceria de palestras, é a Aline. Ela é especial demais. Gente. Mas vamos lá. Me conte essa história do binóculo do Levi. Quantos anos ele tinha nessa época? 2. 2 aninhos? 2 para 3. Agora, olha a conversa que eu estava com a jornalista que estava me entrevistando, que eu te falei da sincronicidade aqui. E aí a conversa nossa saiu do meu filho para o binóculo dele. Então, a gente não estava falando ainda de governo de São Paulo e nem de palácio. Só que ela adorou, viu? Vou falar a verdade para você. O assunto dela era outro, que eu falei depois. Mas é uma história humana demais. Mas não adianta. Gente, não adianta você. Você pode ser o Donald Trump, você pode ser o Barack Obama, você pode ser quem você quiser. Até Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Rodrigo Garcia, quem você quiser. Mas não adianta. O ser humano é o que vale, né? E se você levar para a política aquilo que você é como pessoa, eu acho que aí é o melhor dos mundos, né? Porque a política ela é realmente um grande teatro, né? A gente tem hora que você fala, meu Deus, eu não estou vendo isso, né? E isso é muito difícil. A gente que trabalha no marketing político sabe muito bem disso, né? Mas voltando ao binóculo do Levi. Eu saía da minha casa todas as 5 horas da manhã para ir para São Paulo, de domingo para segunda, né, para trabalhar no Palácio. Hoje eu faço questão de tentar ficar com ele o final de semana intensamente, justamente por conta dessa agenda difícil. E eu estava arrumando a minha mala no domingo de noite, arrumando a minha mala para ir para São Paulo. Meu moleque com quase 3 anos, hein? Moleque com quase 3 anos. Ele chega dentro do meu quarto e me entrega um binóculo feito daquele resto do papel higiênico. Sabe aquele rolo? Rolinho. Aquele rolo que termina marrom? Ele juntou 2 rolinhos de papel higiênico, juntou e passou uma fita. Desse jeito, assim. Ó. Chegou para mim e falou, papai, eu quero dar um presente para você.
Falei, Levi. Chama Levi, meu filho. Ele pegou esse e me entregou. Era um binóculo feito de rolo de papel higiênico, que ele pôs no olhinho dele assim e falou, papai, ó, de longe você me vê que esse binóculo. São Paulo é longe, né? Eu falei para ele, eu olhei assim para ele, você já imagina, né? Como, né? Olhei para ele assim, é longe, filho. É bem longe. Aí ele falou assim, mas aí você consegue me ver com esse binóculo, com esse... Ele não nem sabe o que é binóculo, né? Ele não sabe o que é binóculo. Mas ele já viu na televisão, que de longe você consegue ver alguma coisa. E ele fez um binóculo de papel higiênico. Para você enxergá-lo de São Paulo em Bebedouro. Em Bebedouro. Fernando, vale a pena abrir mão desse convívio? E te digo mais, você fala que no final de semana, e às vezes você posta o Ora Pro Nobis, é o homem do Ora Pro Nobis, mas às vezes você posta vocês fazendo receitinha juntos, agora vocês foram viajar de férias e conviveram muito. Tem muito pai que está presente fisicamente ao lado dos filhos, mas não está com a presença plena, que a gente fala. Fica o tempo todo no celular, fica o tempo todo trabalhando, e às vezes nem convive com os filhos, mesmo morando na mesma casa, né? A gente sabe disso. E você faz dos seus finais de semana o convívio pleno com o seu filho. Vale a pena? E por quê? E eu, de novo, volto à pergunta se você tem orgulho, se você gosta de ser político. Você já era professor universitário, você já era o coordenador da Faculdade de Direito de Bebedouro da Unifafib. Você já era um advogado consagrado de uma família de advogados com um escritório estabelecido na cidade de Bebedouro. Dinheiro você já ganhava. Vamos falar bem portuguesado, né? Você já tinha uma condição de vida boa com grandes perspectivas dentro da sua própria área. Por que ir para a política? Você viu que a nossa conversa foi pessoal primeiro, para depois ir para a política. Né? Repetiu mais ou menos aquilo que a gente tinha feito. Lu, primeiro que essa questão pessoal, né, para quem vive uma vida de família e que realmente valoriza a família. Eu vim de uma família onde os meus pais sempre foram muito preocupados com a gente, de dar a melhor formação para a gente. Não é formação só profissional, formação moral também. Então, a gente acaba levando isso para os nossos filhos, né? Então, assim, a minha ligação, interligação, né, com o meu filho, ele é muito forte, por ser filho único também, né? Pela forma que a gente também... Você vem de uma família de quantos irmãos? 4 irmãos. 4 irmãos. Todos advogados? Todos advogados. Todos advogados? Todos advogados. Meu pai e minha mãe é advogado também. O seu pai obrigou todo mundo a ser advogado? Sua mãe obrigou? Não, eu acho que foi o dia a dia. Um exemplo mesmo, né? E você não tem o que a gente pode chamar de uma infância sofrida. Não, o meu pai foi uma pessoa muito pobre, né? Meu pai foi filho de ferroviário e morava na Vila Paulista, que era um dos bairros mais pobres da cidade, muito pobre mesmo. E ele cresceu na vida com muito esforço. O meu pai fez faculdade em Uberaba, naquela época que nem tinha aula todos os dias. Não sei se você lembra ou se você conhece alguém que fez isso. Era lá muito atrás. O meu pai se formou exatamente há 52 anos atrás, porque eles se formaram... Eu nasci dia 11 de dezembro e a formatura foi dia 7 de dezembro. E meu pai e minha mãe se formaram juntos. Ah, é? Que linda a história. E os trabalhos... E já casados com filhos? Sim. Não. O meu irmão já casou com o meu irmão mais velho, o Júnior, né? Que tinha pouquinho, 2 anos. Mas a minha então, mãe, quando eles se formaram, já tinha filho. Já tinha o Júnior. E eu estava nascendo. E a minha mãe fazia os trabalhos do meu pai, para que eles conseguissem se formar. E então, trabalhar, né? Porque trabalhar. Tinha que trabalhar. Meu pai tinha um escritório de contabilidade, e lutava com muito esforço, isso depois, né? Então, ele conseguiu realmente ser um grande profissional, uma pessoa que a gente tem um orgulho imenso, ensinou muita coisa para a gente. Lindo o seu berço também, né? E todo mundo quis fazer direito por admiração à carreira deles. Foi uma admiração muito forte, né? Porque meu pai saiu da Vila Paulista, em Bebedouro, um dos bairros que, na época, era um dos bairros mais simples que tinham na cidade.
e conseguiu conquistar o que ele conquistou, o respeito das pessoas, a história toda, inclusive na OAB, ela começou com o meu pai sendo conselheiro estadual da OAB. E depois ele passou esse legado para minha irmã, para a Adriana também, né? Que foi para a OAB, hoje ela é secretária-geral da OAB em São Paulo. Não, ela é uma sumidade dentro da OAB. Sim, ela é respeitadíssima. Fui assessora de imprensa da OAB Barretos e sei muito bem a importância da Adriana no estado de São Paulo. Até antes dela assumir cargo, a importância dela na história da diversidade, o quanto ela lutava para a OAB se posicionar. Ela se posiciona. Agora, voltando, assim, vamos voltar, vocês não tiveram uma infância difícil. Não, nós tivemos uma infância de oportunidade de estudo, né? Eu acho que essa foi o grande legado que meu pai deixou para a gente. Eu me formei na PUC de Campinas, em Direito, em 1995. Estou fazendo 30 anos de formado esse ano. Então, assim, foi realmente uma oportunidade grande. Só que aí você me pergunta, e a política, né? Você pode me perguntar. E aí, então, aí você teve uma carreira no direito, Sim. resolveu, não sei por que cargas d'água, ir para o ensino superior como professor, né? Então foi para a carreira acadêmica, teve êxito na carreira acadêmica, formou muitos advogados que estão hoje em Barretos e região, né? Então não é só bebedouro, mas você dava aula aqui, então você formou muitos advogados que estão no mercado aí, né? Deu aula, inclusive, para minha filha. A gente tá. Ela era uma coisa com você. A Carol é uma querida. E aí você, eu não digo abandona porque é radical, mas em paralelo você desenvolve esse gosto pela política. Teu pai teve isso? Eu vou te explicar. Algum de seus irmãos teve isso? Eu vou te explicar para você que eu acho que a gente nasce com algumas habilidade e também personalidade, né? As coisas na minha vida, acho que o direito e a política, elas tiveram momentos que elas se juntaram e por isso que eu acabei entrando. Olha só que engraçado. Eu participei da minha primeira eleição na minha vida como presidente do Centro Cívico do Colégio Anjos da Guarda. Eu estudei no Colégio Anjos da Guarda, que é uma escola lá de Bebedouro, e fui candidato a presidente do Centro Cívico lá. Isso no ensino fundamental? Com 12 anos, de 12 a 13 anos. Ainda no fundamental. E na época, muito diferente de hoje, né? Não existia isso aqui. Na minha campanha, eu coloquei no papel de mimeógrafo, vocês lembram disso? Que tinha aquele cheiro, inclusive, de éter. Você fazia assim no mimeógrafo e aí você soltava. Quem está aqui com a gente, a Furniel ainda lembra, o Lombardi ainda lembra. Agora, muita gente que está nos assistindo não sabe que língua você está falando. Eu vou falar para vocês, então. Na época, existia um papel de carbono que você punha numa máquina que era um cilindro e você punha e você batia numa máquina de escrever. Vou fazer o que aconteceu comigo. As propostas da chapa de Fernando Galvão, presidente do Grêmio do Colégio da Guarda. Um tiquinho de gente. 12 aninhos. 12 aninhos. Aí nós escrevemos lá. Primeiro, comprar uma mesa de ping-pong para o recreio. Segundo, deixa eu lembrar, criar a Miss e Mister Professores. Concurso, eleição. Concurso. Terceiro, criar a festa da primavera. Eu me lembro de algumas. E aí eu fui colocando as propostas. Tem um material de campanha. E fazia no mimeógrafo. E o cheiro do éter é inesquecível. Inesquecível. Eu não esqueço. Joga no Google aí, quem não conhece, joga no Google, deve ter até vídeo. Porque põe inesquecível. Olha, marcou muitas gerações. Pesquisa aí na net para vocês verem. Ela é roxa, né? Porque você fazia você ia passando. E como a gente fazia tudo para tentar economizar, né? O papel sulfite A4, a gente fez 2 propostas para cortar no meio e a gente ia distribuindo isso nas salas. Então, eu ia nas salas com as minhas propostas e entregava. Você ganhou? Deixa eu te explicar. Existia o coleginho e o colegião. Eu era do coleginho e a minha candidata era filha da diretora da escola, do colegião. Chama Maria Elvira. Inclusive, eu tenho um carinho imenso por ela, pela dona Cida, que era diretora da escola, mas eu fui candidato. Candidato é candidato. Ganhei a eleição da filha da diretora da escola. Não foi expulso da escola, por isso. A democracia imperava lá naquela época. Uma diferença muito grande. Ninguém acreditava que eu, com 12 anos, ganharia da filha da diretora da escola. E que jeito eu ganhei? Com mimeógrafo, fazendo campanha convencimento nas salas. E prometi uma mesa de ping-pong. Não é tênis de mesa, não, viu? Na época era mesa de ping-pong. A ping-pong, a raquete era de madeira, não é aquela raquete que tem borracha.
Era isso já há bastante tempo atrás. Que engraçado isso, bastante tempo atrás, né? Até pouco tempo. Década de 80, você está falando. Até pouco tempo a gente achava que era tão novo, né? Hoje não é mais nada. Ô, Fernando, mas quem te convenceu a se candidatar? Mas calma, que eu não cheguei a te falar ainda. Depois disso, eu fui fazer faculdade. Então, mas nessa de pequenininho, quem te convenceu? Foi, tá. Então própria. Nasceu e você essa vontade. Eu tinha vontade, eu não sei porquê, mas eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa pelos meus amigos do colégio, pela escola. E né? fez? Essa mesa Você veio? Não acredita? Fiz uma festa, o dinheiro que arrecadou a festa com pastel, na época tinha muito... Você sabe como é que eram as festas, né? Tinha até correio elegante, né? Que você fazia nas festas. Como são as quermesses hoje, né? Fizemos uma quermesse, aí arrumamos recursos, compramos a mesa de ping-pong, fiz o concurso de professores. Então cumpriu as promessas de campanha. Uma por uma. Perfeito. E aí deu tudo certo. Aí, depois disso, eu fui fazer faculdade, né? Depois de mais tempo, e também fui presidente do diretório acadêmico da faculdade, da PUC. Uhum. E não parou aí. Eu fui síndico do meu prédio, que eu morava no bairro Cambuí, em Campinas. E na época que eu fui síndico do meu prédio, a minha proposta era tentar uniformizar os funcionários do prédio, diminuir um pouco o valor do condomínio, porque eu achava que tinha uns gastos meio exagerados. E não é que eu consegui. E conseguiu. Fui candidato, ele me elegeu síndico. E conseguiu também entregar essas promessas. Consegui. Jovem. 20 anos. Solteiro. 20 anos solteiro. E confiaram em você. Confiaram. Eu era o mais novo do prédio. Porque, imagina. Não era um prédio de república, que no passado todo mundo morava junto. E eu consegui... O prédio de república nem síndico tinha, na verdade. Né? Mas, na época que eu estudei em Ribeirão, nem síndico tinha nos prédios de república. Mas assim, o nosso prédio ali tinha. Então, eu estou te contando isso porque pode parecer uma bobagem, mas isso são oportunidades que surgem que só pega e vai quem tem uma tendência. A semente está lá, né? Porque ninguém quer problema para você. Alguém quer ser síndico de um prédio, pode ficar nego te ligando pelo teu interfone se alguém está dando problema na portaria? Né? Alguém quer ser presidente de um centro cívico para ficar reclamando, para falando que não fez e não fez? Então, quando você tem uma tendência de se colocar à disposição para, de repente, fazer as coisas para os outros, você acaba... A carreira é natural, digamos assim. E aí foi isso que eu acho, quando eu fui... Aí você me pergunta, essa questão do direito, né? Eu me formei em 1995 e comecei a advogar em Bebedouro. Na época eu fazia estágio em Campinas, ia para São Paulo, ia para o Fórum João Mendes, voltava. Então, eu acabei pegando uma experiência muito boa também entre Campinas e São Paulo e voltei para o interior para trabalhar como advogado. Meu pai é advogado na cidade, então tínhamos já um espaço para começar a trabalhar e fomos trabalhando. E aí o que acontece? Naquele momento, eu comecei a pensar na questão acadêmica e abriu um concurso para o IMESB, para professor do IMESB. Uhum. Que é, assim, a faculdade... Aliás, a Furnel fez IMESB, né, Furnel? Municipal, que é a Faculdade Municipal de Bebedouro, né? Então, Furnel, o IMESB, na época, IMESB Vitório Cardassi, isso em 1997. Eu me formei em 95, em 97 abriu o primeiro concurso para professores de lá. Ela estava nascendo. Não, menos, já tinha nascido. 6, 7 anos. Então, você vê. O que aconteceu? Eu me inscrevi para o primeiro concurso do IMESB. Eu sempre, filho de professora, né? Minha mãe foi professora há muitos anos. Eu falei, vou me inscrever. E na época não se exigia mestrado, doutorado, né? Se você tinha uma formação, e era aulas de direito para administração de empresa. Uhum. Então, tinha a disciplina. Do curso do ADM. E eu me inscrevi. E foi uma prova oral e uma prova escrita. E não é que eu passei em primeiro lugar para ser professor de direito nos cursos de administração e contabilidade do IMESB. Não existia direito. Direito foi surgir só depois. Tanto na FAFIB quanto no IMESB. Só tinha administração. E aí, Lu, eu me apaixonei pela área acadêmica. Porque eu comecei a dar aula, eu tinha 22 anos. E eu dava aula no IMESB. O IMESB, como por ser a única faculdade de administração da cidade, não tinha administração na FAFIB. Todo mundo que trabalhava nas grandes empresas, nos bancos, no comércio, ia fazer administração, ou ADM, né, no IMESB. E eu dava aula para gente muito mais inteligente, muito mais experiente, muito mais preparada que eu, mas muito mais. Eu era um moleque que tinha acabado de sair da faculdade e que se jogou para uma área que, na época, não tinha um professor de 22 anos. A maioria tinha 30, 40.
E eu tinha que estudar muito, Lu, mas muito para poder dar as aulas. Porque quando eu falava de direito do trabalho, para quem... Sabe a Dreyfus, a antiga Frutesp, Sim. que hoje é a Lois Dreyfus? Os gerentes de RH Foram faziam curso de administração. E eu tinha que falar sobre direito do trabalho para eles. Para quem exercia na prática. Não. Você já imaginou? E eu tinha que estudar muito. Os primeiros 2 anos meus foram muito, mas eu achei que eu ia desistir, porque eu era... Você já imaginou? Eu era questionado na frente de todo mundo. E as salas eram 120 alunos, não era como hoje. Eram salas enormes que tinham lá, 120, 140. Entrava muitos alunos, só tinha curso noturno. Eram aquelas salas que tinham como se fossem anfiteatros, assim, sabe? Lembro até hoje. Piso de ardósia, assim, e aquelas carteiras, eu olhava aquele mundo de gente me olhando. Imagina, um moleque de 22 anos dando aula para gerente de banco, e aí eu tendo que me esforçar. Eu estudava. Olha, eu fiquei meses sem dormir direito. Porque, você entende, me dava até um pouco de batedeira para ir dar aula, porque eu falei, e agora? Hoje vai ser o quê? Né? Eu vou ser colocado na parede por quem? Né? Mas dizem que quando você tem uma aula e você recebe um conhecimento, você absorve até no máximo 30%, 25% a 30% daquele conhecimento. Quando você é obrigado a dar aula, você absorve 80% a 90% daquele conhecimento, porque aí o jogo vira, né? E é isso mesmo, você tem que estudar e colocar à prova o que você está estudando quando você dá aula. Então, é a melhor forma de aprender. Talvez tenha sido isso que te deu um boom na carreira mesmo, fora da sala de aula, né? Eu acredito. Porque o teu conhecimento ampliou de uma maneira absurda. Eu acredito, Lu, por que eu acho? Como eu tive que me esforçar demais para superar esses desafios iniciais, e eu com 22 anos tendo que ensinar pessoas de 40, ou até mais, ensinar o quê? Na verdade, eu dividi um pouco, porque eles sabiam muito mais do que eu. Eu acho que isso me fez amadurecer muito cedo, né? E me esforçar muito, muito, muito. Aí, a partir dali, eu comecei a fazer mestrado. Né? Eu gostei muito daquilo, né? Da área acadêmica, e fui fazer mestrado. No que eu entrei no mestrado, eu já fui convidado para dar aula aqui em Barretos, na antiga FADA, porque tinham pouquíssimos professores titulados. Uhum. Então, pouquíssimos. Né? E o MEC começou a exigir depois de um bom tempo, em 2000... Né? Mas já avisava, né? A gente vai... fazer mestrado. Em 2000, quando eu comecei a dar aula aqui, eu já era mestrando, né? E depois já fiz o mestrado e terminei o meu mestrado. Então, eram pouquíssimos mestres que existiam naquela época. Isso há 25 anos atrás. Né? Hoje, é comum você ter doutores. Né? E eu me lembro do Dr. Neyton Fantoni Júnior, né? Dividindo aula de constitucional comigo. O pai? O filho, o Neytin. Neytin, que é juiz. A gente fala Neytin, mas é doutor Neyton, juiz de direito. Sim, que é da nossa idade, né? Ele ainda é mais novo que eu. Direito constitucional comigo. Ele, a Cláudia, né, que residem aqui em Barretos, o doutor Naú Luiz Felca. Conheci também muito de o doutor Paulo. De Colina, né? Ele era vizinho da Elvira, minha prima, exatamente. em Colina. Dr. Paulo Teotônio, promotor de justiça, que também dava aula aqui com a gente. Dr. José Henrique de Freitas. José Henrique. Muitas pessoas, e eu ali era o mais moleque também. E aí eu tive que me esforçar também muito para começar a dar aula, porque era o primeiro curso de direito da região. Você só tinha em Ribeirão Preto, Rio Preto, Campinas e São Paulo. Barretos saiu na frente e montou o primeiro curso de direito da região. E eram delegados, promotores, Dr. João Zinski, por exemplo, que também foi nosso parceiro veio depois, né? E nós todos tentando dar o melhor para a gente, dar um curso de excelência, né? E aí, Lu, eu comecei muito fortemente na área acadêmica e fui convidado pela Iná, né? Que todos vocês conhecem a história dela também. Quando ela montou o curso de Direito lá em Bebedouro, ela me convidou para ser coordenador. A Iná ainda usa o sobrenome Soares de Oliveira? Isso. A Iná, para quem não lembra, em Barretos, ela é, na verdade, a que fez Soares de Oliveira, durante uma época, ter repercussão. Ela e o marido, né, o ex-marido Juninho Soares de Oliveira, João Carlos Soares de Oliveira Júnior, que eu tenho a maior gratidão na minha vida, hoje não está mais entre nós, porque inaugurou a TV em Barretos. Né? Se existe uma TV em Barretos, é porque era o sonho do louco do Juninho. E o Juninho sonhava e a Iná é quem fazia acontecer. Depois, quando eles se separaram, ela ficou com o Bebedouro. A Iná é uma grande empreendedora. Ela é maravilhosa. Hoje ela sonha com os pés no chão,
Aprendi muito com ela. Ela fez uma faculdade realmente de ponta. Eu tenho um pouquinho assim de inveja hoje da Unifafib. Eu vou lá de vez em quando. Tenho o privilégio é uma inveja branca. Né? Tenho um privilégio de ir lá ser convidada. É ciúme. Acho que a palavra até é essa, ciúminho mesmo. Você sabe a diferença de inveja e ciúmes? Só cresce. Você sabe a diferença de inveja e ciúmes ou não? Ciúme é quando você... Não, inveja é quando você não quer que o outro tenha, né? Inveja, por exemplo, eu não tenho inveja de você, Lu. Eu tenho ciúmes de você. Ciúmes é que eu quero você perto de mim, eu quero que a gente faça as coisas juntos. A inveja é querer derrubar o outro porque eu não consigo ser igual ao outro. Não quer que o outro tenha. Não, então, eu quero que ela tenha, mas quero que Barretos tenha também, porque eu sou bairrista. Mas aí, voltando a dizer, ela me chamou para coordenar o curso de Direito, nós fizemos o projeto pedagógico inteirinho. Antes do curso de Direito, lá em Bebedouro, aqui em Barretos, só para linkar de novo com a política, você levava seus alunos para Brasília. Todo ano ia um povo lá para Brasília. Já era essa admiração pelo exercício da política, né? Eu dava aula de direito constitucional, né? E direito constitucional ensina os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E a melhor maneira de a gente ensinar isso para os nossos alunos é mostrar na prática o que é uma sessão de julgamento no Supremo, o que é uma votação de um projeto de lei complementar ou ordinário. Essas viagens viraram um mito. Viraram. Aqui, até hoje, as pessoas aqui em Barretos, elas comentam, eu levava Bebedouro e Barretos. Cheguei a levar até os 2 juntos uma vez. Né? Foi uma festa. Ciúme. Foi uma festa, uma festa. Mas assim, até hoje as pessoas me param, alunos meus que eu encontro na região inteira, Galvão, e aquela viagem de Brasília? E você levou, porque eu levava eles no Supremo para eles assistirem à sessão de julgamento, quando as pessoas tinham respeito pelo Supremo. Hoje mudou tudo, né? Infelizmente as coisas mudaram, mas assim, era muito forte. Eu explicava na sala de aula quais que eram as funções do Supremo Tribunal Federal, e a hora que eles viam os ministros, eu me lembro da Ellen Grace, você lembra da Ellen Grace? Sim, uma ministra lá atrás, muito bonita, muito elegante. Ela entregou uma Constituição para cada aluno aqui da FEB de Barretos. Das mãos dela. Né? E ela pegou e autografou. Você não imagina o que era um aluno de direito do ano 2000. Mudou muito, gente. Mudou muito as coisas. Receber das mãos de uma ministra do Supremo Tribunal Federal uma dedicatória dentro de uma Constituição Federal. Eu ainda tenho muito respeito por esse povo. Eu ainda tenho. E eu acredito que muitos advogados, muitos jornalistas ainda têm. Temos que ter e divulgar para ter. Né? Infelizmente, houve uma questão que saiu fora do nosso controle, e o direito, quando eu falo os 3 poderes da República, eu fazia questão de levar os alunos para eles terem respeito, seja pelo Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado junto. Qual que é a diferença da Câmara para o Senado? A pessoa muitas vezes não sabe o que um senador faz e que um deputado federal faz. E eles iam lá ver em loco, na prática. E coisas básicas. Ia tudo de terninho, as meninas de taierzinho. Comprava roupa para essa ver e pegava emprestado muitas vezes. Coisas básicas. Né? Você vê o Congresso Nacional, ele tem uma cúpula para baixo e uma cúpula para cima. Né? E as pessoas chegavam lá, professor, por que isso? Né? E aí a gente explicava que a Câmara de Deputados ela era a voz do povo, né? Então ela tinha que ter o ouvido. Então a Câmara dos Deputados ficava aqui, né? O ouvido, os 513 deputados federais ouvindo as vozes do povo. E o Senado Federal é uma cúpula para baixo, por quê? Porque ela é uma representação interna dos estados. São 81 senadores, 3 por cada estado, que representam internamente os interesses dos estados. E o Congresso e a Câmara de Deputados representam o povo. Então, é o Estado e o povo. E por que essas cúpulas? Justamente porque Oscar Niemeyer, na época, tentou mostrar para o Brasil que eram essas as atribuições de cada um deles. Quando eles entravam e viam aquela cúpula fechada e a outra aberta, sabe, assim, dava aquele estado, puxa vida, professor, então é isso. Isso é vibrante, gente. Isso é uma coisa que não tem preço. Eu me lembro das turmas, quando eu ia lá, eles choravam, Luciana, a hora que eles chegavam dentro do Supremo. Eu levava na OAB, lá no Conselho Federal. Eu levava no Palácio do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Internacionais. Já era o seu lado político falando muito alto. Acho que sim. Acho que sim. Acho não, eu tenho certeza. Porque você encara a política dessa maneira que você acabou de falar, com essa paixão. Você tem uma paixão por política. Isso fica muito claro quando o professor baixa aí e me explica por que as cúpulas são uma para cima e outra para baixo. Ué. Gente, nós estamos nessa vida para quê? Né? Qual que é a nossa missão aqui? Eu, quando advogado, professor, olhando aquilo tudo que eu podia contribuir para a transformação de pessoas,
Os meus alunos eram pessoas que eu queria transformar a vida deles para que eles transformassem as outras quando eles viessem lá na frente. E eu fico assim com orgulho quando eu encontro, por exemplo, o Fowler. O Fowler, que é juiz de direito, foi meu aluno aqui. Eu conheci a vida dele inteirinha como aluno, né? Meu companheiro de boteco, inclusive. Sim, tá? normal. Aqui a esposa dele agora mas tá ouvindo. Um excelente mas juiz. nosso companheiro de... Ele é primo do meu neto, inclusive. Excelente juiz. Vários outros profissionais que eu vejo, advogados, eu tenho certeza que você sabe, por exemplo, a turma da Carol, quantos vieram. Isso é um orgulho para a gente. E aí, de novo, né? São pessoas. São Independentemente dos cargos que ocupam, são pessoas. Exatamente. De novo, a gente fala, não é só o político que é uma pessoa, o juiz é uma pessoa. Quantos presidentes da OAB na região inteira não foram alunos nossos? Você pega o Magner lá de Monte Azul Paulista, ele fez um belo trabalho como presidente da OAB. E a hora que eu olho aquilo, eu falo, puxa vida, que legal, meu aluno que transformou a advocacia na cidade dele, né? E políticos também, outros que vieram. Então, eu acho que a gente é o que a gente é. Não adianta, não é teatro, não é mentira, não é falsidade. Que, infelizmente, a política, né, ela é muito isso, né? É a falsidade, a mentira, os discursos vazios, discursos para falar o que a pessoa quer ouvir. Eu nunca aceitei isso, nunca gostei disso e sempre fui do jeito que eu sempre fui mesmo. Agora eu tenho que falar uma coisa aqui, porque já tem um monte de gente me xingando, falando que eu sou puxa-saco. Porque você não é amado por 100% da população de Bebedouro e região. Você tem também as pessoas que são oposição a você. Inclusive alguns coleguinhas meus, né, da área do jornalismo, que também tem as suas críticas, como todo homem público tem que ter. Eu falo que a oposição ela é excelente, inclusive para ter uma consciência externa aqui do homem público. Posso né? te fazer um recorte? Pode, mas eu vou continuar. Sim, pode. Eu sei. Não quer ser criticado? Não seja nada, não faça nada e não fale nada. Aí você não vai ser criticado. Hoje na internet a gente fala assim, se você não tem hater é que você não fez sucesso ainda. Bom, beleza, faz né? parte. Faz parte. Mas vamos lá. A primeira vez que você se candidatou a prefeito, você não ganhou. Sim, 2008. Você perdeu. 36 anos. Porque quem era... A população perguntava, quem que é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse filho de advogado, professor? O que ele quer entrar na prefeitura? E foi um questionamento pesado que você teve, né? Pesado, e como é que foi aquela experiência de não ganhar? Olha só, eu estava falando da advocacia e da área acadêmica. Né? Eu acho que aquilo foi também me moldando no sentido de me colocar sempre dando visibilidade até, porque muitas vezes eu dava uma entrevista, falava da minha atividade profissional como professor, e aquilo, por uma vontade própria, eu quis ser candidato a prefeito em 2008, sabendo que eu não ia ganhar. Porque eu não tinha. Hoje você fala isso, mas na época você não acreditou na vitória? Quem não acredita na vitória? Não, eu acreditava na vitória, candidata. mas eu sabia da dificuldade. Mas é claro que eu fui e encarei e fui, andei casa por casa. Ninguém me conhecia na cidade. Eu era um professor e um advogado. Me chamava até de filhinho de papai. Né? Chamava até de filhinho de papai. Você, quem que é esse filhinho de papai aí? Esse moleque, me chamava de moleque. Esse moleque que quer ser prefeito de Bebedouro. O que é isso? E o pior, Lu, na época o prefeito lá, ele estava em reeleição. E eu fui na prefeitura, um ano antes, e falei para ele. Eu falei assim, prefeito, eu gostaria de ser candidato. E eu achava até que ele nem ia ser candidato. Lá, Bebedouro nunca tinha tido reeleição na história da vida. Né? Lá, eu fui o primeiro prefeito reeleito depois, mas a cidade sempre trocava. Nunca teve reeleição lá. E eu falei até para ele já estava até um pouco mais de idade, eu achei que ele não ia ser candidato. Ele abriu uma pesquisa, Lu. Aquilo também, juro por Deus, aquilo também me forçou a ser candidato. Ele, na sala onde eu sentei depois... O gabinete da prefeitura. Tinha umas gavetas de madeira assim, né? Ele puxou uma gaveta assim e jogou uma pesquisa na minha frente. O dia que eu fui falar com ele, dizendo que eu ia ser candidato a prefeito. E aí ele me mostrava assim, ele tinha feito uma pesquisa com o meu nome, porque já se cogitava que eu ia ser candidato. Eu tinha 0,5% dos votos. É claro. Nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido prefeito, nunca tinha sido nada. E por mais que você fala, assim, eu dava entrevistas, eu tinha visibilidade. É uma bolha. É um público específico. Então, o que a dona Joana, lá da periferia, que usa o serviço público municipal, vai saber quem é que dá aula de direito na faculdade? E eu era realmente um moleque, era novinho, né? Não tem acesso a um advogado particular. Então, e é esse povo que elege. Exato. Porque é esse povo que precisa do serviço de políticas público, públicas, né?
E aí o prefeito falou para mim assim, você não tem chance nenhuma de ser candidato a nada, nem a vice, desse jeito. Você não tem chance nem a vice, nem a nada, é melhor você parar com isso, vai ser advogado, vai ser professor, que você ganha mais com isso. E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim assim, eu fiquei pensando, eu saí da sala, desci a escada da prefeitura e fui a pé para o meu escritório. Meu escritório era perto dali. Eu olhei para mim, dentro de mim mesmo, e falei, eu vou ser candidato. Agora é que eu vou. Eu vou ser. Eu tenho 0,5%. Sim, eu reconheci que eu tinha 0,5%. Eu vou ser candidato, eu vou fazer a minha proposta. E fui candidato. A Aline foi comigo em quase todas as casas de bebedouro no ano de 2008. Nós andávamos na periferia, eu me apresentava, eu sou o Fernando, as pessoas não me conheciam. Eu sou o Fernando, eu sou candidato a prefeito. Isso é um exercício de humildade? O político que não é humilde, ele está perdido. Quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ser. A pessoa que é a mesma coisa de você querer subir numa caixinha de fósforo e querer fazer discurso. Né? Quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ser. O exercício da humildade ela é fundamental para qualquer ser humano. Imagina para o político, onde você tem muito egocentrismo, tem muita vaidade. Né? Então, nós fomos, e a Aline, já veterinária, acabada de formar, com o jeitinho dela que você conhece, né? Ela chegava nas casas, sempre todo mundo tinha um cachorro, um gato, ou um jabuti, sei lá o quê. E eu entrava nas casas e ela também, Luciana, nós fomos devagar conquistando as pessoas. E não com ataque, e nem com ofensa, nem com falar mal de ninguém. Resumidamente, eu saí sim de 0,5%, eu quase ganhei a eleição. Eu fiquei em segundo lugar, numa eleição de 8 candidatos. E só não ganhei... Muita gente. 8 candidatos. Uma divisão tremenda. Absurda. Eu tive 12 mil votos, né, nessa minha primeira eleição. O candidato ganhou com uma diferença de 2 mil e poucos votos de mim só. E foi um crescimento durante a campanha. E eu até acho que se tivesse um pouco mais de dias, podia até ter virado a eleição, na minha cabeça. E naquela época era um pouco diferente, né? As redes sociais não eram tão fortes, a presença... Eu fazia comícios, eu fiz 25 comícios. Bebedouro não tem emissora de televisão, não tem TV, só rádio. E os comícios eram a parte mais importante. Também agradeço, porque nos comícios eu consegui me apresentar, né? Uhum. E beleza, eu perdi minha primeira eleição, voltei para as minhas atividades. Agradeço demais as pessoas que me acompanharam. A Iná, por exemplo, ela falou, Fernando, você tem um sonho, que você quer ser candidato a prefeito, vá. Mas se você perder, o teu lugar vai estar garantido aqui. Eu voltei para a minha coordenadoria na faculdade, voltei para o meu escritório, voltei a dar aula aqui em Barretos. Mas aí tudo. Você fala assim, na minha cabeça, se tivesse mais tempo, eu poderia ter ganhado. Aí você volta com essa cabeça de, por que não tentar de novo daqui 4 anos? Mas não foi nem a minha cabeça. É engraçado, né? O ambiente político acaba te levando àquilo. Porque como o Bebedouro acabou experimentando uma administração muito ruim naquela que foi eleito, foi meio que natural. As pessoas viram eu com uma votação muito expressiva. E aí, na próxima, eu comecei a trabalhar, lógico, com o mesmo time, o mesmo grupo que estava comigo desde lá de trás. Aí, na de 2012, eu ganhei a eleição, né? E aí começou. Aí fui reeleito em 2016 com 72% dos votos. Que é um fenômeno para Bebedouro. Você acabou de dizer, é uma cidade que não reelegia prefeitos. Nunca ao contrário de Colina, ao contrário de Barretos. Que a Colina, inclusive, não só reelege, como teve uma tradição durante muitos anos de fazer o sucessor. Né? Aqui já não tinha essa tradição, Barretos não tinha. Mas como é que você encara essa mudança de comportamento da população? A que você atribui? E agora eu quero ver você ser modesto. Não, eu fui um prefeito muito presente na cidade durante o meu primeiro mandato e nós tivemos conquistas muito interessantes que refletiram até para a própria região. Você vê o nosso hospital regional hoje, né? O nosso hospital regional, ele atende toda a região, desafoga a Santa Casa de Barretos, e foi uma conquista que eu tive lá no começo da minha primeira gestão, que ninguém acreditava que Bebedouro, com 80 mil habitantes, teria um hospital regional de 144 leitos. Né? E conquistamos aquilo. Então, a conquista do hospital regional foi muito importante. A volta da Cargill para a cidade. A Cargill ela fez um investimento de 2 bilhões de reais na minha reeleição, e só na obra tinha 1.200 pessoas trabalhando. Emprego. Geração de emprego. Implantamos a FATEC do Agro na época, né, junto com a parceria com a Copercidos e Credicitos, que foi um sucesso, porque nós oferecemos Big Data no agronegócio. Capacitação para o mercado de trabalho.
de todos os níveis, né? E já praticamente com uma empregabilidade garantida, porque a Copercitrus, ela colocou o Big Data no agronegócio dentro da própria estação experimental da Copercitrus. O aluno sai de lá praticamente empregado. Agora, Fernando, desculpa te interromper, eu sei que você tem mais coisas para dizer. Imagina. Mas o que faz a diferença num político, e aí eu estou afirmando, não estou nem te perguntando. O que faz a diferença num político não é só fazer. Ele tem que fazer e ele tem que dar à população a sensação de que aquilo é útil para ela. Isso é fato. E nem todo político consegue. Nós vemos muitos prefeitos, muitos governadores, presidentes da República que têm uma obra para mostrar, mas aquilo não chega, parece que a população não entende aquilo como seu ou como benefício para a sua vida, porque nós somos umbigoides, né? Quanto mais tiver benefício para a minha vida, e eu acho que é obrigação do governo, só quando não tem que eu reclamo. Quando tem obrigação do governo, eu nem agradeço. Tem que agradecer o quê? O meu imposto está devolvendo. Como é que você encara esse desafio de que chegue, de novo, a dona Joana, o seu José, a dona Maria, lá na periferia, na casa deles, a sensação de que a prefeitura está fazendo alguma coisa para eles? Quando traz uma Cargill, quando monta um belo de um hospital regional de sei lá quantos andares. O que isso tem a ver com a vida da população? Como é que você consegue fazer isso? Ô Lu, você sabe que quando eu não fui professor, eu sou professor, né? Eu estou na política, mas sou professor e advogado. Eu lembro que eu lancei um projeto chamado O Direito ao Alcance de Todos. Porque eu cansava um pouco do juridiquês. E o juridiquês é aquilo que as pessoas ficam falando muito termos jurídicos, as pessoas não entendem o que são embargos infringentes. Né? E as pessoas falando em latim, né? Aluno de direito falando em latim. Então, eu criei um programa na época chamado O Direito ao Alcance de Todos, onde a gente escrevia artigos para facilitar o entendimento das pessoas, do povo, traduzir do que é direito. Quais são os direitos seus? São esses e esses. Isso sempre teve na minha cabeça, e na política também me acompanhou isso. Né? As pessoas elas precisam entender o porquê que o político está fazendo aquilo. Né? E não um discurso vazio. E que jeito que eu fazia? Sempre. Presença física minha, em tudo quanto é lugar. Eu sempre fui um prefeito presente, eu participava de inauguração até de uma loja, de um bairro, até de uma escola, o que fosse. E sempre, em todos os momentos que eu conseguia conversar com a população, eu explicava detalhadamente, mas com maneiras simples, exemplos simples. Porque o discurso do político não pode ser um discurso simplesmente vazio e o político não pode ser inacessível. Né? E eu acho que isso tudo foi criando um clima de que quando eu falava da Cargill e quando eles viram as pessoas que foram contratadas para trabalhar na Cargill e depois foram contratadas para construir e depois no funcionamento, não era discurso vazio. Por que acontece? Quando as pessoas começam a falar na cidade, olha, eu trabalho lá, olha, a oficina foi contratada pela Cargill, porque o Galvão... Aí começa a criar um clima na cidade que não tem como dizer que é mentira, né? Isso é fato. Então, a presença física e uma boa comunicação. Que eu acho que a comunicação tem que ser simples. Não essa comunicação, muitas vezes, de ficar criando ilusão na cabeça das pessoas e uma expectativa falsa. Isso não dá. A política hoje, gente, se você promete um negócio que você não vai fazer, esquece, as pessoas percebem. Então, eu só anunciava coisas que eu tinha certeza absoluta que realmente ia dar certo. Desde a mesa de ping-pong lá do ensino fundamental. Do mimeógrafo até o Hospital Regional de Bebedouro, que atende, inclusive, Barretos e várias outras cidades da região. No Hospital Regional não posso nem falar, né? Porque acabou de assinar contrato com a Parceria Comunicação, que é uma empresa de assessoria de imprensa. Você sabe que você vai estar lá agora, mais de perto. Agora eu estou muito mais perto. 70 mil atendimentos o hospital já fez, em todo esse período de funcionamento agora, nos últimos 2 anos. 70 mil atendimentos. Tá. E você pegou uma realidade local diferente também de outras cidades do mesmo porte no interior do estado de São Paulo ou Minas, que a gente fala que é meio parecido, né? Que é uma cidade em que há uma agressividade nas campanhas. E essa agressividade extrapola o palanque e vai para a vida pessoal. Como é que você conseguiu blindar o seu casamento? E aí, quando você fala do teu filho e você chora, é onde está o teu calcanhar de Aquiles, é onde eu sei que eu posso te abalar, falando da tua família. Então, como é que você conseguiu blindar-se? O começo, quando eu entrei na política, o começo era um pouco difícil, né? Porque eu não estava acostumado com aquilo, então eu não via aquilo. Nossa, eu chegava muitas vezes, até minha própria família, meu pai mesmo.
em determinado momento, falou: Fernando, sai fora disso, né? A gente não merece isso, né? Nós somos trabalhadores, somos pessoas que ganhamos o nosso dinheiro honestamente, né? E política você sabe como é que é, né? A imagem é de desonestidade. Quer dizer, o teu pai tinha comprado essa imagem de entrou para a política, perdi meu filho para um carro porque você roubou. Para bandidagem. Tu compra uma casa porque você roubou. Então, e o meu pai sempre foi um cara que saiu de uma origem muito humilde, mas tudo que ele conquistou foi com muito esforço. Minha mãe também. A sua responsabilidade era grande de não jogar esse nome da família na lama. E ele no começo ele ficou meio preocupado. Só que o que aconteceu, Lu? A gente conseguiu fazer um trabalho tão legal e tão dentro de uma transparência tão forte que mesmo com os ataques pessoais eles revertiam contra quem atacava. No fundo, esse tipo de ataque ele até vitimiza a pessoa que está sendo atacada. E eu fui atacado, sim, eu, a Aline, meu filho também já foi atacado em época de eleição. Só que eu acho que aí eu já criei uma blindagem emocional tão grande. A Aline também. A Aline se preparou. Você precisa ver que legal. A Aline, de maneira nenhuma, eu vou te dar um exemplo aqui. Na época da pandemia, em que nós atuamos muito fortemente, na região, inclusive, né? Final de mandato já. Né? Nós criamos os leitos de UTI no hospital regional para atender a região inteira que não tinha leito de UTI. Eu tive um apoio muito grande do Henrique Prata, na época, que ajudou demais, porque nós não tínhamos respiradores, oxímetros, e nós conseguimos, com a força também do Henrique. E eu me lembro, na época não se dormia, né? Porque as pessoas viveram uma bolha nas suas casas, e eu me lembro que 2h da manhã, uma pessoa no Facebook escreveu assim: tomara que o filho dele, Levi, e dela, Aline, peguem Covid. Por conta do fechamento do comércio que nós tínhamos que fazer. Como que se reage a isso? Não, a reação não foi nossa. Se você visse as pessoas embaixo, o que elas escreveram, eu e ela nós não precisamos falar nada. O que as pessoas escreveram embaixo, você não tem lugar. A moça, você não tem ideia. Ela foi embora do bebedouro. Ela teve que ir embora da cidade. Porque ela se identificou, não foi nada anônimo. Nada, ela se identificou, ela estava no comércio, eu entendia a situação dela, mas ela exagerou ao torcer que meu filho pegasse Covid. Naquela época, que você falar que alguém vai pegar Covid, a pessoa vai morrer. Porque você lembra no começo? Sim. Que ninguém sabia o que era direito? Sim. E que nem que criança não pegava Covid, né? Que era mais difícil de pegar, e se pegasse, os sintomas eram menores. A hora que ela escreveu isso, Luciana, você não tem ideia, não foi só de bebedouro. Muita gente entrando, porque todo mundo sabia que eu era prefeito, que eu estava lutando muito. Eu tinha aberto os leitos de UTI na cidade. Na época eu era presidente do Codevar, eu reunia a região inteira para tentar combater e fazer as medidas menos traumáticas, né? Na época nós criamos uma feira drive-thru lá na cidade, em que as pessoas chegavam e tinham um ato de desinfecção nos carros, ela comprava fruta, legume sem sair do carro. Dentro do carro. Fizemos, na época, inclusive, cine drive para as crianças assistirem de dentro do carro, numa tela enorme, inflável. Tentei fazer de tudo que eu podia fazer. E ela veio e ela faz essa crítica pessoal. E ela era da minha oposição. Todo mundo sabia. Era uma pessoa ligada à minha oposição. Inclusive, já estava se declarando candidata a vereadora no grupo de oposição. Nossa, ela foi literalmente liquidada pelos outros comentários. E esses outros comentários alimentam e fortalecem vocês para enfrentar esse tipo de coisa. Porque as pessoas sabem quem são, né? Lu, vamos falar a verdade, nós vivemos em cidades de médio porte, né? Todo mundo sabe quem é quem, a história de cada um. Todo mundo sabe onde mora, né? Onde é a casa. Não adianta você querer colocar na cabeça das pessoas que você é bandido. Tipo, as eleições agora aconteceram aí, não adianta, as pessoas sabem quem é quem, né? Você sabe, né, Lu? Eu, depois que fui prefeito, eu trabalhando no Palácio, eu fui candidato a deputado estadual. Né? Eu ia chegar aí, porque eu ia falar dessa outra vez que você se candidatou e não ganhou. Sim. E eu costumo dizer falta um pouquinho. Porque ficou como suplente. Mas eu costumo dizer que você foi uma das poucas pessoas que eu conheço que não ganhou, mas, ao mesmo tempo, também não perdeu. Perdeu o cargo, claro, não ganhou o cargo, mas você ganhou uma liderança regional muito grande. Porque, normalmente, quando... Nós tivemos um caso aqui, recentemente, de um vereador que não foi reeleito e abandonou antes de terminar o mandato. E xingando a população nas redes sociais. Falando, vocês não me merecem. Esse tipo de atitude
Eu já vi mais de uma vez, de pessoas que não ganham e desistem. E falam, não, então a política não é para mim. Se não me querem, a política não é para mim. E você foi ao contrário, você se fortaleceu como liderança regional. Você tem esse entendimento também, que eu tenho ou não? Ou eu estou sendo puxa-saco de novo? Porque vão me acusar, vão falar que eu sou puxa-saco do Fernando Galvão. Mas nós somos amigos. Viajando com você para as palestras que tivemos aí em 2024, uma grande repercussão e sucesso, né, Fernando? Amém. Dando palestras sobre política e sobre comunicação na política. Estratégica, né? Comunicação estratégica nas campanhas eleitorais. Vamos repetir em breve essa dose aí, certamente. Eu tive esse entendimento. Como os lugares que você chega, você é uma pessoa que é respeitada como liderança. Ô Lu, eu acredito que o que você conquista é realmente com o tempo, não tem jeito. Eu tentei ser um bom prefeito quando eu fui prefeito de Bebedouro durante 8 anos. Tive a satisfação de ter um grande parceiro ao meu lado, que é o Lucas Serem, também na primeira sucessão da história da cidade, que a cidade não tinha sucessão também. Então eu fui o primeiro reeleito, com a ajuda do Lucas, a gente conseguiu fazê-lo como primeiro sucessor, né? A primeira eleição, ela veio no meio da pandemia. E ele foi reeleito. Ninguém conhecia o Lucas na época. Acabou de ser reeleito. E na época ele se apresentou lá também, como eu me apresentei naquela outra, né? E nós dois juntos fizemos aquela campanha, ele foi eleito e agora foi reeleito, e muito bem reeleito, pela capacidade que ele tem, pela liderança que ele tem, pela simpatia. Eu vou trazê-lo ainda. Ele ainda vai sentar nessa cadeira. Respeitado pelas pessoas que... Mas que é um menino que eu gosto muito. Ele merece também onde está, e até a minha gratidão por ele por ter aceito o desafio, porque ele aceitou esse desafio também por mim, né? Para dar continuidade ao nosso legado. Então, eu segui esse caminho, né? Perdi minha primeira eleição e não passei a atacar ninguém. Ninguém. Nada, zero. Ganhei na minha segunda eleição, ganhei na minha reeleição com 72%, numa cidade que nunca tinha tido reeleição. Fizemos o sucessor numa cidade que nunca ninguém tinha feito sucessão e saí dali para trabalhar no Palácio Bandeirantes, né? Uma cidade de 80 mil habitantes, em que eu fui convidado para atender praticamente o interior de São Paulo inteiro, os prefeitos, inclusive os prefeitos de toda a nossa região aqui, pode falar, e podem... vereadores também. Você também atendia vereadores, muitos, né? Quem me procurasse... Diferente de alguns que ocuparam a mesma cadeira, você atendia. Quem me procurasse no Palácio Bandeirantes era atendido, principalmente da nossa região. E sempre eu encaminhava os pedidos. E a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Muita coisa. Lógico que é o governo do Estado que sempre fez e continua fazendo, mas a liberação, a gente tentava ajudar, né? E eu acho que essa história toda, quando você faz de uma maneira despretensiosa, ela acaba te devolvendo. Eu não sabia se eu seria candidato a deputado ou não, mas o próprio Rodrigo, na época, falou: Fernando, você foi eleito, reeleito, elegeu sucessor, veio trabalhar em São Paulo no Palácio, ajudou tanta gente na tua região. A tua região precisa de um representante. Caminho natural, digamos assim. Até porque há quantos anos nós não temos um representante na nossa região, né? E eu fui um candidato a deputado, Lu, que você me acompanhou, da nossa região. Eu não fui buscar voto lá longe, tirar espaço de quem já tem, né? Por quê? Quanto mais longe você vai, mais braços você abre, mais dificuldade você vai ter de representar aonde você tem que representar. Então, por exemplo, se nós tivermos um candidato ou elegermos um deputado entre Bebedouro, Barretos, Guaíra, Olímpia, Monte Azul, Viradouro, Jaborandi, Terra Roxa, você entende? Essa nossa micro-região, a chance de um deputado conseguir mais coisas para a nossa micro-região é muito maior do que um cara que vai lá para Sorocaba, para Jundiaí, buscar voto em tudo quanto é lugar. E é isso que eu tenho visto. E é isso que eu acho que, inclusive, fez a gente não conseguir chegar lá. Eu tive quase 50 mil votos na eleição. Eu tive 21 mil votos na minha cidade e quase 28 mil votos na nossa E faltou quanto? 2.100 votos. Ele sabe de que hoje eu sou o primeiro suplente do meu partido. Se eu tivesse tido... E ninguém foi para a prefeitura para você pegar lá e entrar? Foi o Edmir Chedid para Bragança Paulista. Ele foi eleito prefeito. Aí subiu mais uma, foi quando eu subi também. Tá. Aí foi a Amanda Vetoraço, que ela foi eleita com 50 mil votos, vereador em São Paulo, daquele grupo MBL. Aí eu já estou Você está coladinho ali esperando. Aí o governador tem que chamar alguém para ser secretário de Estado, tem que ter alguma mobilização, ou mesmo prefeito de São Paulo. Mas você não tem essa preocupação hoje? Eu acho que eu tenho que continuar o meu trabalho, Lu. Eu tenho que continuar o meu trabalho, independentemente do meu cargo, você entende? Da minha função. Eu acho que quem é uma liderança, ela tem que exercer a liderança, né? E, lógico que se nós tivéssemos sido eleitos
Por exemplo, eu fui aqui em Barretos quase que o segundo mais votado. Né? O atual prefeito Odair era candidato a deputado, ele foi mais votado, e por óbvio, era o candidato local. Né? E eu e o Sebastião Santos fomos praticamente na mesma colocação, né? O segundo mais votado. E fiquei alegre por isso também. É claro que gostaria de ter tido mais voto, não só aqui, como nos outros lugares. Até porque a região tivesse um deputado. Eu não seria um deputado de Bebedouro. Não existe isso, porque Bebedouro sozinho não elege. Como Barretos também sozinho não elege. Não adianta ficar sonhando, gente, que um candidato local ele ganha uma eleição. É sonho, eu já passei por isso. É sonho, não adianta. Tem que ter liderança regional. Tem que ter trabalho regional. Tem que ter ajudado a região de alguma maneira, né? Eu fui prefeito, fui reeleito, elegi sucessor, fui presidente do Codevar, trabalhei no Palácio dos Bandeirantes, fui quase eleito deputado estadual, tenho relacionamento com a região inteira. Então, é uma história, né? de conquistas e de lutas de trabalho. Não adianta querer sair do nada, que não consegue, né? Porque você concorre com grandes lideranças de cidades grandes. Você pega um candidato, por exemplo, de São José do Rio Preto, um candidato de Ribeirão Preto, um candidato de Campinas, um bairro elege. Aqui nós temos que unir todos, né, para conseguir. E aí, quando você não tem um representante, eu te garanto, eu trabalho em São Paulo já desde lá de trás. Uma região representada por um deputado daqui, não é deputado Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos. Não é deputado Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos. É deputado daqui, da porta e da porteira, de que sabe os problemas, que já teve oportunidade, que já fez gestão, já ajudou. Não adianta que não desenvolve da mesma maneira. Eu sou prova viva, porque eu trabalho no governo de São Paulo, trabalhei muito fortemente lá atrás. As regiões que tinham representantes, elas eram tratadas de uma forma totalmente diferente. Porque tem representante, o deputado é exatamente isso. Lógico, é a mesma coisa um bairro. Tem voz. Mesma coisa um bairro que não tenha um vereador. Tem voz. O bairro que tem um vereador costuma ser olhado de uma maneira diferente, porque tem voz, tem vez e voz, né? E é isso que eu tenho assim tentado desenvolver na cabeça das pessoas. Quer dizer, você está fazendo um trabalho hoje de educação política. Lógico. Mas se você quer ser candidato de novo, então, ô Lu, você não desistiu. Deixa eu te dizer, eu acho que existem certas coisas na vida que, como que a nossa região é uma região pequena de voto. Né? Nós somos a menor região administrativa do Estado, não sei se vocês sabem. Em território gigante, né? Como é que pode? Território gigante, muitas estradas rurais, área rural enorme. O município de Barretos é um dos maiores do Estado. É enorme. O município de Barretos é a nossa central da nossa região. Né? E você admite isso? Total. Mesmo sendo de Bebedouro, você fortalece o fato de que Barretos é a sede regional? Não existe outra alternativa. É a maior cidade da nossa região. Você não quer levar a sede regional para Bebedouro? É a maior cidade da nossa região. Administrativamente, nós temos que respeitar isso. Nós temos órgãos regionais aqui, né? Nós estamos acabando de falar agora há pouco do DR aqui, antes do bate-papo. A gente até falou do DR, porque a gente está num prédio muito bonito. Sim. Eu tenho que fazer meu jabá também. A gente está num prédio lindo mesmo. Lindo, que é hoje, né, além de um escritório de advocacia da Arani, é uma referência para Barretos. Fica na região dos Lagos, em frente, dá uma vista, você viu? A vista é maravilhosa. E é um prédio usado para coworking, que é aquele conceito de... Se eu não tenho escritório, ou se eu tenho um escritório dentro de casa, que é a realidade de muitos advogados profissionais liberais, muitos empresários hoje em dia, né, de trabalhar em home office, e quero ter um espaço para trabalhar durante um tempo, ou receber um cliente, ou fazer uma reunião com uma estrutura, você usa o coworking. Aqui, o coworking Scarpellini, ele pode ser usado por hora. Você pode pagar lá 2, 3 horas para uma reunião, por semana, por mês, ou você pode fechar, como recentemente uma empresa de telefonia fechou, um contrato de 1 ano para usar uma sala como essa aqui, né, com muita estrutura, que serve até para gravar o nosso podcast. Então, eu agradeço muito essa parceria com o coworking Scarpellini, que você admirou, né? Você chegou aqui e adorou. Não, eu fiquei impressionado, primeiro, com a estrutura, né? Falei com a Arani, que eu achei
fantástico investimento para a nossa região até. Internet, café, recepcionista, secretário. E numa tendência mesmo de mercado. São Paulo hoje tem muitos desses, até porque a mobilidade das pessoas, de repente chega alguém na região que quer uma reunião de 2 horas e quer depois ir embora. E aí, lógico que o custo operacional fica com quem é proprietário. Então, é muito interessante e nós estávamos conversando sobre isso aqui na antessala para dizer de como é importante que Barretos continue se consolidando como a nossa central de região, porque isso é uma organização, inclusive, do próprio Estado, não tem jeito, nós temos que reconhecer. E acho que as lideranças políticas precisam entender que não é necessariamente que haja uma inveja entre as cidades, não existe isso. Não, e cada empresa... forte todas as cidades fortes. Vou até aproveitar para falar do outro patrocinador. Cada empresa que se desenvolve localmente, gera emprego localmente e começa a aparecer para o resto do estado e para o Brasil, fortalece a região. Eu tenho comigo o prazer e a honra de ter a Multishine, que é uma marca que você conhece, como patrocinadora aqui do nosso Pode Aplaudir, nosso podcast. Por quê? O Ronaldo, que é da Multishine, ele entende isso. Você tem que investir em alta tecnologia localmente. Os produtos da Multishine trazem tecnologia da Alemanha, trazem tecnologia dos Estados Unidos, mas aqui, no seu laboratório de Barretos, e produzem produtos que vão para o Brasil inteiro. Hoje é possível você encontrar a Multishine não só na nossa região, porque eles têm os representantes de venda, os pontos de venda associados, né? Ele não é franquia porque ele fala que ele quer fortalecer o ponto de venda que vende o produto dele e não impor, como a franquia impõe um método, um modelo. Mas além disso, ele vende pela internet para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, porque são produtos de qualidade. Então, quando você pega alguém com essa mentalidade, que fortalece a região, gera empregos, traz qualidade, traz tecnologia, você tem que entender que a cidade merece. Não é assim, parece coisa que... Eu adoro quando falam isso. Parece coisa grande, né? Parece que nem é de Barretos. Não, é o contrário. É de Barretos. É isso que Barretos merece. É isso que Bebedouro merece. A nossa então, região. Essa região que é tão próspera, que está dando aula para o Brasil. Olímpia é outra cidade que está dando aula para o Brasil. Sem dúvida. Bebedouro agora virando capital do cooperativismo, né? Cooperativismo. Dando aula para o Brasil. Essa região precisa, sim, ter o seu representante, né, Fernando? Eu não tenho dúvidas. Agora, falando de São Paulo... Você fala, coworking é muito comum em São Paulo. Você tem um escritório em São Paulo. Sim. E você continua trabalhando em São Paulo. Sim, você não voltou para Bebedouro 100%. Sim. Por que essa decisão? Porque foi uma decisão. Sim. Na verdade, assim, a minha atividade profissional e política, né, ela se divide, né, com a região e com São Paulo também. Ou seja, você já é, na prática, um representante da região lá. Não tem nem como ser diferente. Mas você mora em Bebedouro. Sim. As pessoas me encontram e falam assim, você mudou para São Paulo? Não, senhor. A minha família, meu filho, minha mulher estão... A minha família está... Eu trabalho em São Paulo e volto para minha casa, que é na nossa região. Todo final de semana. Todo final de semana. E sempre eu tento trabalhar, Lu, como as nossas agendas elas são complexas, né? A agenda política ela muda de uma hora para outra, né? Você sabe como é que é. Você já esteve no meio, está no meio, né? Ela pode mudar de uma hora para outra. Mas, normalmente, o que eu tento fazer? Eu tento ficar sempre de sexta para frente até segunda-feira, na hora do almoço, para tentar pegar a segunda e a sexta na nossa região. Eu acabo atendendo muita gente, Lu. Atendo prefeitos da região, já atendi o Odair já em algumas situações. Temos agora uma reunião dia 20 na Secretaria da Agricultura, que a gente vai liberar alguns maquinários também para a região, através de uma parceria que eu tenho com o secretário Guilherme Piai. Barretos vai também ter uma liberação de maquinários importantes para ajudar. Você hoje tem um cargo no governo do Estado. Eu tenho um cargo de assessoria executiva dentro da CDHU, né, que me dá mobilidade de trânsito também dentro do governo do Estado. Né? E você faz essa ponte com o governo do Estado. Tive um convite também recentemente. Mesmo não sendo... amigo do governador. Hoje até é, né? Não, nós somos parceiros. Porque você tinha uma história com o Rodrigo. O Rodrigo, no segundo turno, apoiou o Tarcísio, né? E se juntaram para conseguir realmente ganhar a eleição, né? E outra coisa, Lu, como 8 mil obras que foram licitadas e assinadas em convênio no governo passado,
Essas obras estão sendo entregues tudo agora. Então, o Rodrigo e o Tarcísio fizeram uma parceria tão importante para o Estado. De continuidade. Isso é inteligência, né? Muito. Isso é inteligência com o nosso dinheiro, porque o dinheiro é meu. Você pode perceber as obras do metrô, as casas que estão sendo entregues, as rodovias que estão sendo feitas, as concessões que estão sendo feitas. É tudo um conjunto de coisas que veio lá de trás. Imagine, por exemplo, o Tarcísio querer passar uma borracha naquilo que foi feito lá atrás, o que o próprio governo lá de trás plantou. Isso não existe. Pelo contrário, ele assumiu, se comprometeu em dar continuidade e muitas obras. Esses dias eu tive com o prefeito Alexandre de Franca. Meu amigo. Ele foi reeleito. Marido da Cíntia, minha amiga. Foi reeleito. Veterinária. E, na época, eu atendi ele no Palácio e o Rodrigo, na época, liberou um hospital regional nos mesmos moldes do Hospital de Bebedouro, lá para Franca. O hospital está acabando. O Tarcísio vai lá, faz as suas visitas, o governador vai, com certeza, inaugurar. Mas um projeto que foi anos, né? Igual de Bebedouro. Nosso hospital lá demorou 10 anos, praticamente, para ser inaugurado. Então, nós temos que ter uma visão clara de que a política ela não pode transformar as pessoas em inimigos. Elas são adversários naquele momento. Depois, tem que estar todo mundo junto. É claro que tem bandeiras. E você aprendeu isso lá com a filha da diretora da escola? Com certeza. Porque ela continuou sua amiga depois da eleição? E o irmão Até dela, hoje ela é o sua irmão dela é amiga? meu dentista. Até hoje, lá em Bebedouro. E olha que eu tenho oportunidade lá em São Paulo de muita coisa. Eu corto meu cabelo até hoje, que eu não tenho mais. Pouco até, com o mesmo barbeiro que eu cortava com 5 anos. Lá em Bebedouro. Então, o dentista meu, que inclusive já me atende, é irmão da Maria Elvira. Que você ganhou a eleição quando você tinha 12 anos. Exatamente. Fernando, se hoje fosse para você... Nós não estamos fazendo campanha aqui, não, pelo amor de Deus. Não venham processar o podcast, não. Mas a mesa de ping-pong, lá dos 12 anos, que você cumpriu, o uniforme dos funcionários do prédio que você foi síndico. E outras promessas que você fez em Bebedouro, e não sei se cumpriu todas, você, população de Bebedouro, que vai poder me dizer. Se hoje você fosse candidato, se as eleições fossem hoje, a deputado estadual, qual promessa que você faria? E porque nós gostamos, sim, nós eleitores, a gente se ilude com promessa de político, sim. Vou falar por mim e por boa parte da população, mas qual promessa que você faria, com a certeza que você conseguiria cumprir, já que, e há uma confusão muito grande aí, deputado não faz, não executa. Qual seria a promessa? Ô Lu, primeiro a gente não pode falar em candidatura, né? Sempre em pré-candidaturas e tudo mais. Nós estamos num processo eleitoral ainda distante. Agora é o advogado falando. E a gente tem isso mesmo, já resguarda para a gente não ter processo, pelo amor de Deus. Todo cuidado. O advogado resguarda a si mesmo e aos parceiros, né? Então tem que ter clareza das coisas. Mas a gente está falando de um mundo imaginário. Não, mas, eu isso não sei se vai ser candidato. Isso não é proibido, ou não, você falar de pré-candidaturas, porque todo mundo fala de pré-candidatura a todo momento. Né? Mas o que eu queria te passar? Primeiro, essa questão de liderança, ela não pode ser forçada. Eu vou repetir isso aqui, né? As pessoas se lançam como candidatos de si mesmos. Ninguém é candidato de si mesmo. Eu nunca pensei em ser candidato de mim mesmo. Por quê? Você não consegue ganhar uma eleição sendo candidato de si mesmo, né? Quem tem que te enxergar como uma liderança são as pessoas, né? E nessa história toda, para uma liderança estadual conseguir chegar a algum lugar, eu já te disse, ela tem que ter um conjunto de trabalhos realizados que dá condições de elegibilidade. Não adianta nada uma pessoa ser candidato, eu vou ser candidato. Não tem chance nenhuma de ganhar. Aí, lógico, tem aquela questão de desperdiçar o voto. Ninguém quer desperdiçar voto. Todo mundo quer votar em pelo menos alguém que tenha chance de ganhar. Então, tem que ser feita uma análise, né? Qualquer pessoa pode ser candidato a qualquer coisa. Eu não fui candidato a prefeito, não fui candidato a síndico de prédio, não fui candidato a presidente do centro cívico. Normal, era uma vontade minha. Mas o ambiente tem que ser propício para que você tenha chance de elegibilidade. Então, por exemplo, eu tive quase 50 mil votos na última eleição. Saí de uma região pequena, como nós conversamos, e quase me elegi. Sou o primeiro suplente hoje e só não me elegi por 2 mil votos. Imagina que é uma coisa assim... não é fácil você chegar. Não é fácil, porque nós já tivemos um deputado aqui em Barretos, que é o Dr. Weber Rezec, que teve uma história bonita também. Foi até secretário do interior. Sim, né? Secretário do Ele interior. Construiu uma história bonita e foi... Por quê? Porque lideram as condições para ser, porque ele construiu uma história bonita. As pessoas não conseguem construir uma história bonita do nada, né? Tem história, eleição,
reeleição, sucessão, governo, aí talvez a chance tenha que ser dada. Então, quem não sobe escadas não consegue chegar em lugar nenhum. As pessoas não podem pular etapas, né? E eu acho que eu tentei fazer o possível e o impossível dentro daquilo que eu sempre trabalhei. Em sendo candidato a deputado novamente, a primeira coisa é o compromisso regional. As emendas têm que ser todas definidas para a região. Porque tem deputados que recebem votos do estado inteiro e ficam dividindo as emendas para tudo quanto é lugar. Não vira nada, porque o dinheiro se reparte e você não muda a sua região. Então, esse que é o primeiro compromisso que a pessoa tem que ter, é que todas as emendas têm que ser dadas para a região. E quanto menor a região, mais mudança de vida você faz. Porque você não tem que ficar tendo tentáculos para o estado inteiro. Não dá conta um deputado transformar a vida de cidades se ele tiver que atender milhares de cidades. Nós temos 645 municípios do estado de São Paulo. E uma candidatura para deputado estadual pode receber voto de 645 municípios. Mas aonde é você? Aonde você quer mudar a vida das pessoas? Aonde você quer transformar a vida das pessoas? Aí é uma escolha. Onde você mora. No seu caso, onde você mora. Aonde você vai fazer uma mudança de vida se você simplesmente quer ser político para ter uma relevância estadual? Você não muda a vida de ninguém. Você vai ter uma relevância. Pulverizar, né? Eu não acredito nisso, Lu. Eu sou defensor do voto distrital. O voto distrital é quem você votaria nos candidatos regionais. Eu acho que o Brasil ele é errado em não adotar o voto distrital, porque você não tem representatividade que consiga competir com igualdade de condições numa cidade de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto e São José dos Campos. Você não consegue. Você vai concorrer como deputado num cara que vai num bairro em São Paulo e sabe Deus de que jeito que também consegue voto? Então, eu sou favorável ao voto distrital, que você elege de representantes na sua região. Equanimidade. Exato. Daria. Equilíbrio e igualdade de condições. Porque é uma disputa ilegal. Não é ilegal. Ela é legal porque ela está dentro da lei. Mas é uma disputa desproporcional e desequilibrada. Injusta. Injustíssima. Né? Não dá para eu aqui, nessa região, tentar ser deputado estadual concorrendo com igualdade de condições com o candidato de São Paulo, Campinas. Já falei aqui. Por quê? Porque é volume, não tem jeito. Mas eu já penso de tentar, justamente com este argumento, tentar conscientizar mais pessoas de que se a gente se unir e tiver realmente um candidato e um deputado da nossa região, a chance de nós transformarmos a nossa região é muito maior. Porque o compromisso é muito maior. Por que o livro neste momento? O Vamos em Frente? Por que um livro contando suas... O que é? Memórias, reminiscências, histórias? São situações. Tá, não é biográfico esse livro, autobiográfico. Não. Ela tem alguns capítulos de biografia. Você vê, a própria questão do binóculo do Levi, ela não deixa de ser uma história minha. Eu também conto a história da conquista do Hospital Estadual de Bebedouro. Né? Por que documentar isso você mesmo? Que eu vou te explicar, que eu conto a história de que quem vai ler detalhes falar nunca na vida esse hospital existiria. Porque são tantas coisas que davam para não acontecer, né? E aí o que eu tento fechar? Eu vou tentar pegar histórias de resiliência de pessoas conhecidas, né, do mundo, famosas, de onde saíram e onde chegaram e quais foram os passos de resiliência que ela teve que superar, e histórias minhas. E tentar focar que a gente, na vida, nós temos que focar na solução e não no problema. É um livro meio que... Não é um livro de autoajuda, mas é um livro... uma coisa de coach aí. Tô sentindo pode até ser. Um tom de coach. Pode até ser, mas um coaching diferente. Não é um coaching... Você imagina um coaching que eu vou explicar aqui, que é o binóculo do Levi e a conquista de um hospital regional numa cidade de 80 mil habitantes. Você entende? Dentro do processo de dificuldade que eu tive, eu olhava para aquilo lá e falei, gente, não vai dar, esse hospital não vai sair. Porque passou por impeachment de presidente, mudança de governadores vários, uma pandemia, 3 empresas quebraram. E a cidade, numa cidade de 80 mil habitantes, que não comportava politicamente um hospital regional. Tanto é que Franca está conseguindo agora, você entende? E aí eu conto toda a história com detalhes, e principalmente a questão de prazos. Você vê, aquela área lá, ela é uma área do Cutrale. Eu não sei se você sabe dessa história.
Ali era uma fazenda de laranja, onde está o Hospital Regional de Bebedouro hoje. Que é pertinho do shopping. Em frente. Aquela área é uma área que era uma fazenda e eu tinha que doar uma área para o Estado para construir um hospital. E nós não tínhamos área em Bebedouro daquele tamanho. O município não tinha. E eu tive que ir atrás. E na época, para eu convencer o Zé Luiz, que já faleceu, que você sabe, o seu Zé, Sim. que era o dono de tudo, Um mito tinha um filho da nossa único, região. tinha um filho único, que era o José Luiz, que também já faleceu. E tem agora os filhos e netos. Mas aquela área que eu consegui tirar do Zé Luiz, no bom sentido, como doação, numa situação muito complexa. Porque o anel viário de Bebedouro foi desapropriado da família Cutrari na época. E ele tinha realmente algumas situações com as próprias prefeituras do passado. E eu tinha que superar tudo isso, para que não misturasse as coisas. E naquele momento em que eu conquistei aquilo, lá na empresa dele em Araraquara, que eu tinha um prazo para cumprir para doar a área do hospital, eu tive que usar o emocional para conseguir aquela área. Não sei se você sabe da história, mas a avenida que passa em frente ao hospital chama José Cutrali, que é o nome do pai dele. E a avenida que desce, chama Amélia Bernardina Cutrali, que é o nome da mãe dele. E ele é filho único. E eu cheguei na hora para ele e falei assim, eu gostaria muito, Zé Luiz, de ter esta esquina como a esquina do Hospital de Bebedouro. Ele olhou para mim e falou assim, mas por que essa área, que é o início de tudo, onde a minha fazenda de laranja começou, onde tem o shopping, que é valorizadíssimo? Eu olhei para ele e falei, sabe por quê? Porque vocês podem ter tudo no mundo, vocês são milionários, têm um império, mas eu duvido que você tenha uma esquina no mundo que tem o nome do teu pai e da tua mãe no cruzamento. E você é filho único, né? E ali você Ele olhou para mim e falou, pode levar a área. Então você já imaginou? Ele já não está mais entre nós. Uma das pessoas mais ricas do mundo, né? O argumento que eu usei para conseguir o hospital podia ter sido qualquer argumento empresarial, que talvez eu não conseguiria. Mas o que tocou ele foi exatamente isso. Ele, filho único, doando o cruzamento do pai dele e da mãe dele. E depois veio o hospital, veio a pandemia, ele faleceu. Fernando, a gente está chegando ao final do jeito que a gente começou. Quando eu fui te apresentar e perguntei sobre a política, você vem e se apresenta como pai do Levi, o marido da Aline e o filho dos seus pais. E agora você me diz que na política você continua usando esse argumento para convencer um dos homens mais ricos do mundo a doar uma área para a cidade, exatamente, que era filho de quem ele era. Ou seja, a conclusão são pessoas. O maior político, o maior empresário, ou a dona Joana, lá do bairro, que usa o postinho, que os netos estudam na escola pública, são pessoas. Então, tudo que a gente faz é para as pessoas. Exatamente. E é por isso que eu, inclusive, montei esse podcast, apostei e estou realizando um sonho junto com o Lombardi, que é um parceiraço que acredita no sonho comigo, Cornélio Júnior, quero até falar o nome, querido, o Márcio, a Carol, que é a editora dos vídeos que vão para a internet, a Furniel, que é a nossa produtora, junto com o auxílio do ClickGo, né? Estou esquecendo de alguém? Arani, que apostou e nos deu espaço. Estou esquecendo de alguém, Lombardi? Aproveitando a tua presença aqui para dizer, são pessoas. E tudo é história de gente, né? A gente sempre deságua nisso. Aliás, você que é uma pessoa que está assistindo, faz um favor para mim, vai aí no sininho do YouTube, segue a gente, acompanhe, tá aparecendo aí, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que a gente tiver um programa novo, um episódio novo. Nos siga nas redes sociais. A gente tem o pod.aplaudir no Instagram. Agora nós estamos ativos também no Facebook, no Pode Aplaudir Podcast, porque tudo que eu quero é dar voz às pessoas. Exatamente. E contar que todas as realizações do mundo são feitas por pessoas que
Muitas vezes pode até não ter conhecido, mas tem pai e mãe, pode até não ter sido criado por ele, mas tem um vínculo com alguém de amor. Então eu te agradeço, porque o nosso vínculo é de amor também, né? É um amor lindo, é um amor de amizade mesmo, verdadeira. Verdadeiro. Como você lembrou, a gente se conheceu muito, porque se aproximou muito por causa do curso de oratória. Sim. Você fez parte da minha primeira turma de oratória como professora da história, já faz mais de 25 anos, né? Deve estar fazendo isso aí. Mais ou menos. 25 anos. É um dos primeiros alunos da primeira turma. E a gente acabou desenvolvendo uma relação de pessoa para pessoa mesmo, de verdade. E eu te agradeço muito por ter aceito parar essa sua vida cheia de compromissos para me dar essa entrevista. Eu quero te agradecer, Lu, por tudo que nós vivemos juntos, né? E que nós vamos continuar vivendo também. Deixar um beijo imenso para sua filha, para a família toda. E dizer que hoje eu termino aqui essa fala dizendo que, além de pai do Levi, marido da Aline, filho do seu Carlos e Dona Ana, eu também fui aluno da Luciana Gomes, a quem eu tenho um orgulho tremendo. O resto da história, ela vem depois. Cursos, currículo, palácio, prefeitura, deputado, tudo depois. Antes é que te faz depois. Um beijo. Obrigada, viu? Senhoras e senhores, Fernando Galvão pode aplaudir, que esse merece aplauso. Obrigada, querido.